Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no Simões Júnior Motivo, eu sou Simões Júnior. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre duas coisas que podem atrapalhar tanto o seu emagrecimento quanto o seu ganho de massa. Existem duas coisas que são normais na nossa vida que a gente deveria de levar em conta quando a gente começa esses processos tanto de perder peso quanto de ganhar massa, mas às vezes a gente negligencia esses valores. A gente já falou muito sobre a parte de fazer exercícios, você tem que ter uma parte de exercício de força na sua vida. A gente já falou muito sobre isso aqui no canal, então eu não vou tocar nesse assunto. Eu acho que isso já é um ponto pacífico. Você tem sim que colocar um exercício de força. O exercício de força ele vai criar microlesões na sua musculatura e isso vai fazer com que sua musculatura entenda, o seu corpo entenda que ele precisa crescer para aguentar, para resistir aos esforços que você coloca ele, que você está fazendo com que ele seja obrigado a resistir. Esse é o primeiro ponto, mas não é o ponto pacífico desse vídeo. O segundo ponto é que você precisa, não adianta nada você contratar vários pedreiros se você não der o material para esses pedreiros trabalhar. Proteína, então você precisa ter o cálculo dessa alimentação. Essa alimentação ela precisa ter o cálculo. Nessa história entra o nutricionista, eu já falei aqui no canal, também já é outro ponto pacífico, também não é um dos pontos do vídeo. Você precisa sim ter um nutricionista. Hoje a gente naquelas consultas familiares você consegue acesso a um nutricionista super barato, vai pagar de 30 a 70 reais pelo seu banco, você vai conseguir, ou então clínica familiar da sua cidade, você vai acesso ao serviço do nutricionista, pede para ele te passar um plano de treino visado nesse tipo de coisa. O que a gente mais ou menos tem de cabeça, por exemplo, se você quer fazer emagrecimento, 1,6 de proteína vezes o peso corporal, 0,7 de gordura, e aí carboidrato vai depender muito de qual é o seu limite. Eu nem vou falar valor aqui, porque esse é o tipo de coisa que o nutricionista vai ter que te falar. Cada pessoa usa um certo limite, beleza? Mas os dois pontos pacíficos aqui, dois pontos que as pessoas não prestam atenção e que eles fazem toda a diferença quando a gente começa esse processo, tanto para ganhar massa como para emagrecer. Os dois processos eles dependem dessas duas coisas que a gente vai falar aqui. Primeira delas, água. Não adianta, você fala assim, eu não bebo água porque o dia não está muito quente e aí eu não transpiro muito. Você não transpira porque você não bebe água, e aí o seu corpo ele fica meio em modo de proteção. Se você começa a beber água bastante, o que deveria pelo menos, e aqui a gente está falando de 35 ml vezes a quantidade de quilo corporal. Eu peso 100 quilos, então é 100 vezes 35, 3,5 litros. Eu peso 50 quilos, então você vai fazer 50 vezes 3,5. Eu peso 70 quilos, 70 vezes 3,5. É isso aí que você tem que fazer, é essa conta. Então é 35 ml vezes a quantidade de quilos corporais que você tem. Você vai fazer essa conta e essa conta vai te mostrar quanto você tem que consumir de água. Se você consumir a mais, não tem problema. Se você consumir a menos, o seu corpo ele começa a não fazer as filtragens da maneira que ele devia fazer. E isso é um problema para você. É uma máquina que não se refrigera direito, que não faz as filtragens no rim que deveria fazer. Então isso acarreta uma série de problemas. E isso vai fazer com que o seu metabolismo trabalhe num ritmo muito menor do que o que deveria ser o ritmo que você precisa para ganhar muscularidade e para perder peso. Então água, um desses primeiros preceitos. O segundo é o sono. Parece muito óbvio, mas se você não tiver noites de sono, de descanso, e assim, eu sei, tem uma época da vida que a gente passa por problemas, que a gente tem aquela famosa insônia, que a gente tem problemas em relação a isso. Eu passei uma fase difícil para dormir, uma fase onde eu tive falecimento do meu pai, uma série de problemas, uma série de coisas, a cama estava zoada, o colchão estava duro, parece que nada dava certo. Então quando essas coisas acontecem, a gente precisa dormir direito. Infelizmente, isso aqui é aquela história, tipo assim, o motor está fervendo,
você precisa parar e descansar, e daí depois você volta do zero. Ele vai se recuperar e aí você vai voltar. O que acontece é que quando você não está conseguindo, você perdeu essa capacidade de se recuperar, talvez uma das coisas que você pode usar é a melatonina. Tem gente que diz que funciona, tem gente que diz que não funciona, e aí só tem um jeito de você saber. Você vai lá, compra, por exemplo, a melatonina. Eu usei a melatonina da Growth e usei a melatonina da Oficial Pharma. As duas funcionam, tanto da Growth quanto da Oficial Pharma. As duas funcionaram. Eu usei um pouco de cada uma. Não sou patrocinado por nenhum das duas marcas. Eu cheguei a usar as duas para testar. As duas, elas colocam sim o seu eixo circadiano no lugar. Acho que é circadiano, círculo circadiano, acho que é isso. E você vai conseguir recuperar o seu poder de dormir e aí ativar a sua recuperação da maneira que ela deveria ser. Não adianta, sem água e sem sono, você não vai conseguir tirar o melhor resultado da sua malhação. Você vai treinar pesado, vai comer como tem que comer, mas não vai ter os melhores resultados. Comenta aqui se você dá atenção para essas coisas que eu comentei. Compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que está focado, que está tentando conseguir os melhores resultados, mas ainda não conseguiu. Se inscreve aí, tô vendo que você tá vendo os vídeos, mas ainda não se inscreveu. Deixa o like, abraço a todos, fique com Deus e vem comigo.